Olá, pessoal. Vamos dar seguimento ao nosso segundo semestre. Espero que todos estejam bem, na graça de Deus e com saúde, em especial juntamente com seus familiares. Sabemos que estamos passando por um momento muito difícil, mas logo, logo espero que tudo isso passe e a gente possamos nos reencontrar, tá ok? Então, agora vamos fazer a última etapa do processo do nosso vídeo sobre a vida e evolução dos animais, em especial a reprodução dos animais. Tudo bem? Então vamos começar aqui. Como vocês podem observar, certo? Em animais, o que prevalece? A reprodução sexuada, do tipo bissexuada. O que significa dizer? É quando há espécies diferentes, ou seja, dois progenitores, o macho e a fêmea, e esse macho com essa fêmea, ao se acasalar, seus gametas eles se encontram num processo chamado de fecundação. Essa fecundação, o que acontece? Ela vai dar origem a uma célula ovo, ou nós podemos dizer que é uma célula zigoto. Desse zigoto, o que você pode observar? Esse zigoto ele vai formar um embrião. Esse embrião ele vai nascer, ele vai crescer e logo ele vai se desenvolver até atingir o que nós podemos dizer a fase reprodutiva. Nessa fase que eu acabei de mensurar agora, reprodutiva, o corpo do animal começa a produzir gametas, o que torna esse animal capaz de iniciar um novo ciclo reprodutivo. Praticamente, como por exemplo, todos os animais vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E muitos invertebrados como anelídeos, artrópodes, molúsculos e etc. possuem os sexos em animais separados. Por isso, eles são chamados de dioicos. O que significa duas casas. Animais que possuem no mesmo indivíduo órgãos, ou seja, as espécies que apresentam os dois órgãos ao mesmo tempo, tanto masculino quanto feminino, aí nós vamos chamá-los eles de hermafrodita. Mas existe alguns animais que têm essa estratégia reprodutiva, como por exemplo, as tênias, os plateumintos, que causam a tenísio ou até mesmo a cisticercose. As minhocas, anelídeos e a maioria dos caramujos e caracóis, por exemplo, os molúsculos, e alguns peixes, como a garoupa e o mussum. Nessas espécies, a reprodução é do tipo hermafrodita, ou seja, essas espécies apresentam os dois sexos, tudo bem? Mas esses animais sexualmente maduros se aproximam a cada um e introduz o pênis na abertura genital do parceiro. Dessa forma, os espermatozoides que são introduzidos no outro e vice-versa durante a cópula. Terminada a cópula, o que acontece? Esses animais se separam e dentro de cada um deles ocorre a fecundação cruzada, que é justamente o encontro de gametas masculino, por exemplo, o espermatozoide, com o feminino, exemplo, os óvulos. Quando então forma-se os ovos, e o que acontece no final? Esses ovos eles são liberados no ambiente, se desenvolve, como vocês podem observar aqui, eles se desenvolvem, dando origem aos caracóis jovens. Vale ressaltar
que a fecundação dessas espécies aqui, ela é uma fecundação cruzada. Ela é diferente da autofecundação. Na autofecundação, o que você pode observar? Ocorre a união dos gametas masculino e feminino no mesmo organismo, ou seja, hermafrodita. Então, aqui nos caracóis, não é uma autofecundação, e sim uma fecundação cruzada, certo? Aqui nesse caso aqui, por exemplo, nas minhocas, aí sim é a autofecundação. Então, essas minhocas, como vocês sabem, elas são hermafroditas e também elas realizam fecundação cruzada. Depois da cópula, o que acontece? Depois do ato, forma o casulo. Nesse casulo ocorre a fecundação, que é a formação dos ovos. Com o tempo, com o passar do tempo, o casulo migra em direção à região da boca até ser liberado completamente. Dentro desse casulo, esses ovos, como vocês podem observar aqui, ó, o casulo ele foi liberado pela boca do animal. Liberou o casulo, que vocês conseguem perceber os ovos. Esses ovos, eles irão originar pequenas minhocas. O que define um animal do outro, se ele é macho ou se ele é fêmea, o que vai definir é o tamanho e a mobilidade dos gametas, lá nesse processo. Por exemplo, os machos, como é que eles vão se identificar? De certa forma, os machos sempre serão pequenos. Por quê? Porque eles produzem os gametas masculinos, que é o espermatozoide, e que são tão pequenos e numerosos que esses gametas eles têm mobilidade ativamente como se fosse um flagelo. Já para as fêmeas, para a identificação se é macho ou se é fêmea, mais especificamente, em especial as fêmeas, o gameta é o óvulo. E é o que esse óvulo apresenta? Pouca mobilidade, só que elas são maiores que o espermatozoide. O tamanho se deve à quantidade de energia, ou seja, a reserva energética que aquele vitelo irá armazenar em seu interior, o que irá suprir o desenvolvimento inicial do embrião. Então, é isso que vai definir se ele vai ser macho ou se ele vai ser fêmea. E na maioria dos animais é possível identificar diferenças bem visíveis entre macho e fêmea através do dimorfismo sexual. Em algumas espécies, os machos são maiores, como por exemplo em muitos mamíferos, enquanto em outras espécies têm maior porte, como ocorre em espécies como, por exemplo, dos nemateumintos. Também o dimorfismo sexual é bastante evidente nas espécies. O animal que apresenta plumagem azulada é macho, enquanto que aqueles que apresentam plumagem verde é a fêmea. Por exemplo, nas espécies macho e fêmeas não são distinguíveis pela sua aparência, como é o caso de algumas aves, a pistaciformes, como papagaios e araras, como vocês podem observar aqui, certo? Então, identificamos que os sexos são diferentes ao analisarmos os órgãos que produzem os seus gametas. Quais são esses órgãos? As gônadas. No caso dos machos, as gônadas produtoras de gameta é o testículo, e já para as fêmeas, as gônadas é o ovário. Associado, como vocês podem observar aqui, testículo, olha, e os ovários, as gônadas, associados a essas gônadas, né? Essas gônadas
há outros órgãos acessórios, como por exemplo, como vocês podem observar aqui, eu não sei se vai dar para você observar, existe o pênis, a vagina e o útero que irão conduzir e receber os gametas, ou seja, o zigoto ou até mesmo o embrião. Tudo bem? Mas existem algumas espécies que é possível ocorrer o nascimento de um novo ser apenas com o desenvolvimento do óvulo, sem que haja para isso a fecundação dos espermatozoides. É o caso aqui desse grupo aqui de abelhas, certo? Então, como é que acontece, como é que surge a partenogênese? A partenogênese, ela surge de um óvulo não fecundado. Então, aqui a rainha, olha só, a rainha, ela está liberando óvulo. O zangão libera espermatozoide. Então, quando há o cruzamento entre esse óvulo e esse espermatozoide, o que é que vai surgir? Novas abelhas, tanto operárias quanto rainha. Mas como esse óvulo aqui ele não foi fecundado, certo? E o que é que ele vai originar? O zangão. Então, esse tipo de reprodução, onde não há a fecundação do óvulo, nós podemos dizer que é por partenogênese. Então, por exemplo, vários grupos de animais podem se reproduzir por partenogênese, como, por exemplo, a pulga d'água, pulgões, abelhas, lagartos, salamandras, alguns peixes, como, por exemplo, são o tubarão-martelo, entre outras espécies. Mas existem várias formas de partenogênese e duas delas são bastante conhecidas. O que ocorre, por exemplo, como eu acabei de dizer para vocês, entre as abelhas, certo? E que o zangão ele vai originar de um óvulo não fecundado, o que ocorre também em certos lagartos, em que a fêmea não produz clone de si mesmo. Tá ok? Tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Então, por exemplo, aqui, reprodução dos invertebrados, certo? O hábito de vida dos animais ajuda a determinar a forma como vão fazer para que seus gametas se encontrem para que ocorra a fecundação. Vale ressaltar tanto para os vertebrados como para os invertebrados. A fecundação pode ser externa ou ela pode ser uma fecundação interna. Em que momento você vai ter uma fecundação externa? Quando os gametas, tanto masculino quanto feminino, eles vão ser liberados no ambiente e esses gametas, eles se unem fora do corpo do animal. Então, nesse caso, você vai ter o quê? Uma fecundação externa. Quando é que você tem uma fecundação interna? Quando o encontro de gametas ocorre dentro do corpo da fêmea, após a cópula, que é o ato sexual. Tá certo? Após essa fecundação, que eu acabei de dizer após, certo? O que vai acontecer? Vai formar os ovos, que pode se desenvolver de duas formas. Então, os ovos dessas espécies, elas podem ter um desenvolvimento direto ou elas poderão ter um desenvolvimento indireto. Quando é que eu posso dizer que ele tem um desenvolvimento indireto? Quando aquele ovo, daqueles ovos, nasce larvas que passam por diferentes etapas até chegar à forma adulta. Então, exemplo, ele sofre uma metamorfose, certo? Então, aqui, o que a gente pode observar aqui nesse exemplo aqui? Nós temos aqui um grande exemplo aqui das moscas. Aqui em primeiro estágio, aqui nós temos a primeira fase, não é estágio, primeira fase, ovos. Depois
vem a primeira fase, que é chamada fase larval, segunda fase larval, terceira fase larval, que a gente está observando o ciclo de vida dela. Penúltima fase, que é a pupa, até a transformação de um novo indivíduo jovem. Já o desenvolvimento direto, quando nasce indivíduo semelhante ao indivíduo adulto, certo? Então, aqui nós temos um grande exemplo aqui, ó, escorpião. Aqui nós temos aqui uma fecundação externa, certo? Com desenvolvimento indireto. Aqui nós temos um grande exemplo de fecundação externa com um desenvolvimento direto, tá ok? Aqui, nesse próximo exemplo aqui, como vocês podem observar, né? O camarão, ele tem uma fecundação externa, tudo bem? E aí nós vamos observar agora os vertebrados e os diferentes ciclos reprodutivos. Como eu disse para vocês, entre os vertebrados, o grupo dos peixes apresenta uma certa variação entre termos reprodutivos. Mesmo sendo aquáticos, os tubarões apresentam fecundação interna, mas a maioria dos peixes possui fecundação externa. Pode ser ovíparas, onde o embrião desses animais se desenvolve dentro de um ovo, que é colocado no ambiente, e existe também formas em que o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, e dependendo dela, né, para a sua nutrição e proteção. Eles são chamados de vivíparos. Então, aqui nós estamos, exemplo aqui, ó, de uma fecundação externa e temos exemplo de fecundação interna. Tudo bem? Já os anfíbios apresentam dois estágios de vida, uma forma larval, que é essa fase larval ela é obrigatoriamente aquática, e uma forma adulta que pode viver tanto na água quanto na terra, ou nos dois ambientes ao mesmo tempo, dependendo da espécie. Por isso que vem daí o nome, que significa duas vidas. A passagem da fase larval dessa espécie aqui, ela é chamada de metamorfose, um processo gradual em que ocorrem grandes transformações no corpo do animal. No caso dos anfíbios, que vocês podem observar, algumas das principais transformações são o aparecimento de pulmões e de pernas. Então, aqui, olha só. Primeira fase, olha, o óvulo, o embrião, girino, sofre a metamorfose, até chegar à fase adulta. Então, aqui nós temos duas etapas na transformação dos anfíbios. Já para os répteis e as aves, primeiro grupo, em termos evolutivos, como vocês podem observar, a gente obtém grande sucesso em sobreviver no ambiente terrestre, pois, entre outros fatores, possui seus ovos revestidos de casca. Rígidas, essas cascas são bastante rígidas. Portanto, essas cascas elas são conhecidas como carbonato de cálcio, que protege o embrião da perda de água e, por ser porosa, permite as trocas gasosas com o ambiente. Daí, no interior dos ovos dos répteis encontra-se uma bolsa chamada de saco vitelino, que contém grande quantidade de nutrientes, que é o chamado de vitelo. E esse vitelo é justamente aquele que constitui a gema dos ovos. Esse vitelo são usados para garantir o desenvolvimento do embrião, certo? Em terra firme, o encontro dos gametas acontece por meio da fecundação interna e o desenvolvimento será direto. Já as aves, como vocês podem observar, certo? São ovíparas e sua fecundação é interna. Uma das características marcantes desse grupo, além
da corte é um cuidado com seus filhotes ao construir ninho para se reproduzirem. Em várias espécies, ambos os pais cuidam dos seus filhotes, alimentam-se e ensinam até modificar o seu comportamento. O cuidado das aves, ela é parental também, é observado em outros grupos, principalmente o que a gente pode observar, certo? Nos mamíferos, que também eles podem ser classificados de acordo com a forma como se reproduzem. Então, exemplo desses mamíferos eu coloquei aqui, os monotremados, marsupiais e os placentários. Aqui, como vocês podem observar, nós temos os monotremados, representando aqui a equidna. Aqui nós temos aqui os marsupiais, exemplos, o canguru, e o placentário aqui, olha, o ser humano. Como vocês podem observar, os marsupiais, eles são conhecidos pelos marsúpios, que é uma bolsa no corpo da fêmea, onde ele desenvolve o seu embrião. Lá ele apresenta as glândulas mamárias, e esse filhote, ele, ao nascer, eles se instalam, alimentam-se até completar o seu desenvolvimento. Os placentários são os mamíferos cujos filhotes se desenvolvem diretamente no interior do corpo da fêmea e diretamente no útero. O desenvolvimento dele, seu desenvolvimento, forma a placenta, por onde esse filhote ele vai realizar as trocas gasosas, alimentando, respirando, excretando os resíduos do seu metabolismo. Ok? Exemplo, nós, seres humanos e outras espécies de mamíferos. Então, é isso, pessoal. Obrigado por sua atenção e beijo para todos.